palavra de Deus. Então, todos os anos nós ministramos sobre os 7 princípios, podemos dizer fundamentos, pilares, que nós caminhamos como Igreja Nova Aliança, como Ministério Nova Aliança. E como eu disse no último culto que eu ministrei, Deus pode acrescentar outros também. Mas são esses 7 que Deus nos entregou. E esse ano eu tenho feito diferente. Os anos anteriores eu ministrava cada domingo sobre um pilar. Então eu decidi ministrar cada domingo agora 2 pilares. E claro que os pilares que nós temos ministrado e vamos ministrar, eles caminham juntos, irmãos. Quando se ministra sobre o primeiro pilar, ele tem tudo a ver com o segundo pilar. O primeiro pilar da Nova Aliança é que nós somos uma igreja, um lugar de amar a Deus. Amém? E esse é o maior de todos. E o segundo é que nós somos uma igreja, um lugar de amarmos pessoas. E uma pessoa pode até amar outra e não amar Deus. Mas quem ama Deus nunca vai poder dizer que não ama pessoas. Irmãos, quem ama Deus é obrigado a amar pessoas. Porque se você não ama pessoas, você não ama Deus. Porque é a Bíblia que nos diz isso. Então esses são os 2 primeiros pilares. E domingo passado nós estávamos viajando. Tivemos uma palavra abençoada, né? Com a Josi. E hoje eu vou retomar. E vou ministrar sobre mais 2 pilares. Terceiro e quarto. Nós somos uma igreja da palavra e uma igreja do poder. Aleluia. Alguém que é novo convertido, irmãos, talvez não entenda bem, não é? Mas toda igreja não é assim. Talvez a pessoa se pergunte, toda igreja não é uma igreja da palavra, que usa a Bíblia, não é, como doutrina, como fé, prática. Toda igreja não crê no poder. Não, irmãos, nem todas. A Nova Aliança, ela nasceu de uma igreja em que era forte na palavra. Era uma igreja que nós, desde a infância, tínhamos a escola dominical, que éramos ensinados nas salas, como a Assembleia de Deus. Se você olhar para a Assembleia de Deus, ela é muito mais uma igreja do poder do que da palavra. A Batista já é muito mais da palavra do que do poder. E aí, quando Deus começou a ministrar e trazer o poder para a Nova Aliança, nós começamos a buscar unir essas 2 coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra e o poder não tem como separar. A palavra e o poder, elas caminham juntos. Do mesmo jeito que a salvação e a cura caminham juntos. Você vê que Jesus, quando muitas vezes ele ia curar alguém, ele dizia assim, a tua fé te curou. Outras vezes Jesus ia curar alguém, ele dizia, a tua fé te salvou. E quando você vai no original, no grego, o termo sozen tem o mesmo significado, tanto para cura como para salvação. Então a palavra, que é a Bíblia, ela caminha junto com o poder. Há uma diferença, irmãos. A palavra, ela nos ajuda a permanecermos. Amém? O poder não. Ontem eu ministrei em uma igreja que está vivendo um tempo maravilhoso na questão do poder, da unção de Deus, na adoração e tudo. E eu ministrei falando isso um pouquinho para eles. A palavra que veio ontem, quando eu estava no culto, antes de eu ministrar, o Espírito de Deus me disse, a palavra que eu tenho para essa igreja é equilíbrio. Porque, irmãos, nós não podemos ser desequilibrados. Nós não podemos ser uma igreja com muito poder e pouca palavra. Ou uma igreja com muita palavra e pouco poder. Porque nós estaremos desequilibrados. Nós temos que ser uma igreja que caminhamos na palavra e no poder. Até porque, irmãos, é a palavra que declara o poder. O poder é a manifestação da fé. E a fé a gente tem porque está na palavra. Então caminham juntas, não tem como separar. Glória a Deus. Só que o poder, irmão, você vai encontrar pessoas como eu entrei em crise algumas vezes no início. Quando nós começamos a viver o avivamento de Deus, a gente não tinha muita noção, como eu já falei muitas vezes. E eu via pessoas de outros ministérios, nós íamos para o monte, nós íamos para vigílias. E eu via pessoas que eu conhecia da nossa vizinhança, que não era uma pessoa que tinha um caráter muito íntegro,
Uma mãe, por exemplo, que brigava com os filhos, brigava com o marido, não era uma pessoa que tinha um testemunho de um homem, de uma mulher de Deus. E chegava nas vigílias, irmãos, está lá essa pessoa rodando igual um pinhão, falando em línguas estranhas, manifestando o poder. Eu dizia, mas como é que pode? É porque o Espírito de Deus, às vezes, ele vai entregar dons para pessoas, para edificar o corpo da igreja, sim, mas também para edificar a própria vida da pessoa. O Espírito de Deus, ele é tão bom, irmãos, que ele vai entregar dons para pessoas que não são boas. Amém? O dom é uma ferramenta, os dons é uma ferramenta para a manifestação do poder. O poder, irmãos, ele atrai as pessoas, ele é evangelístico. Você vê que Jesus, ele andava em todos os lugares, e ele pregava a palavra, mas ele curava, ele manifestava poder. Jesus, ele andava pregando a palavra, ensinando em todos os lugares, e manifestando poder. Glória a Deus. Mas o que nos faz permanecer, irmãos, é o alicerce, é o fundamento, que é a palavra. O poder não nos faz permanecer. Você pode encontrar pessoas aí que talvez você já conhece, já viu. O Alexandre está aqui. Ele sabe que só o poder não sustenta. O que sustenta, irmãos, é a palavra. O que nos faz permanecer é a palavra, porque ela é o fundamento, ela é o pilar. O poder, irmãos, atrai as pessoas para que a palavra faça com que as pessoas permaneçam. Você sabe, irmãos, que tem muitas igrejas, algumas pessoas dizem assim, não, tem igrejas aí que são gigantes, são grandes, porque as pessoas vão para essas igrejas buscar poder, buscar aquilo que Jesus pode dar. Glória a Deus, irmãos. Amém? Pastor, mas elas podem ir para lá buscando o que Jesus dá, mas elas não querem viver o que a palavra ensina. Mas, irmãos, elas vão buscar o poder e o Espírito de Deus pode pegar elas no meio e fazer com que elas comecem a viver a palavra. Glória a Deus. Então nós temos é que nos alegrar, irmãos, caminharmos juntos, orando a Deus. Mas entenda uma coisa, por que é que eu insisto tanto com vocês? Leiam a Bíblia, estudem livros. Todo livro, irmãos, que é inspirado pelo Espírito de Deus, ele é baseado na palavra. Toda palavra, irmãos, que é ministrada tem que ser baseada na palavra aqui. Tudo que eu ministro tem que ter base aqui nessa Bíblia. Aleluia. Que eu lembre, em nome de Jesus, nunca ministrei algo que não fosse baseado nessa palavra, nem vou ministrar, irmãos, porque senão se torna uma heresia. Mas nós precisamos ter esse entendimento que essa palavra é que nos sustenta, é que nos faz permanecer. O salmista no Salmo 119, ele diz que essa palavra é onde ele colocou a esperança dele. É na palavra de Deus. No mesmo Salmo 119, o salmista diz, irmãos, que essa palavra é doce como mel. Ela é alimento. Essa palavra tem que ser alimento para mim e para você, irmãos. A gente prega sobre o que é que nós estamos comendo. Essa palavra tem que ser doce como mel. Você precisa ter prazer de todos os dias manuseá-la. Um obreiro, irmãos, a Bíblia diz que o obreiro aprovado é aquele que sabe manusear a palavra de Deus. Amém? Aquele que manuseia bem a palavra de Deus. Então cresça nisso em nome de Jesus. Você faz parte dessa igreja, você que é daqui. E você que não é aqui que é o fundamento. Por mais que as pessoas digam aí fora, eu não creio na Bíblia. A Bíblia não é... Irmãos, essa mesma palavra aqui ensina sobre princípios e valores. Se essa palavra não tivesse a revelação de Deus, ela ainda contribuiria com a sociedade. Porque é nessa palavra que ensina que eu não tenho que mentir, não posso mentir, que eu não posso adulterar, que eu não posso roubar, que eu não posso matar. Essa palavra ensina princípios e valores que, mesmo que não tenha a ver com o evangelho, contribuem para o bem-estar de uma família, de pessoas nessa terra. E nós sabemos que ela é a palavra viva. Aleluia. Paulo, quando escreve a igreja de Romanos, irmãos, no capítulo 1, no verso 16, ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus, amém? Essa palavra, irmãos, aqui há poder.
E nós precisamos aprender a usar. Aqui tem resposta para tudo. A grande maioria, ou muitas constituições elaboradas no mundo, inclusive a dos Estados Unidos, irmãos, é baseada, a do Brasil, nessa palavra. Na palavra. Então ela é mel. Olha para o irmão e diga assim, essa palavra tem que ser mel para você, crente. Glória a Deus. Você tem que se alimentar dela, irmãos. Tem que comer dela todos os dias. Em nome de Jesus. Paulo escreve a Timóteo, irmãos, no capítulo 3, no verso 16, e ele diz, toda a escritura é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E quando você vai ver no original o que é inspirada, tem a ver com, o termo é sopro. Então os homens que escreveram, porque muitas vezes as pessoas questionam, não pastor, mas quem escreveu a palavra foi homens, mas foram homens inspirados por Deus. Homens que o Espírito de Deus veio e soprou sobre eles. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos, não se preocupe, não fique buscando aquilo que não é tão interessante como tem alguns religiosos. Você já viu pessoas que pegam a Bíblia e ele estuda algumas coisas, curiosidade, para tentar envergonhar os outros? Usa a palavra para envergonhar os outros. Aí ele pega quem foi o pai de fulano de tal. Quantos anos Matusalém viveu? Eu quero saber quantos anos Matusalém viveu, irmão. Eu quero saber o que é que ele contribuiu para edificar algo nessa terra. Nós temos que caminhar pelos princípios, amém? A Bíblia é perfeita, mas eu não vou ficar me apegando a coisas pequenas, irmãos, para envergonhar ninguém, para gerar discussão. O religioso fica gerando discussão com todo mundo, querendo dar uma de bom, de gostosão, que sabe mais do que os outros. Essa palavra não é para isso. Essa palavra, ela é sopro do Espírito, para trazer a revelação de quem é Jesus para nossas vidas. Então não fique aí também buscando curiosidades. Você vê pessoas que pegam textos fora do contexto para argumentar naquilo que eles querem pecar muitas vezes. Essa palavra é a verdade, irmãos. Essa palavra é o sopro do Espírito que nos ensina, que nos instrui. Tudo que você quiser, irmãos, saber no seu comportamento, na sua maneira de agir, como você fazer, está aqui dentro. Aqui nos ensina a ser pacientes, né? Ter domínio próprio, amar o próximo, cuidar bem da sua família. Aqui nos ensina tudo. A gente só erra se quiser errar, porque nós temos um manual, nós temos esse pilar, esse fundamento tão extraordinário, que é a Bíblia Sagrada. Agora, se você não tiver a revelação de Cristo nessa palavra, ela é somente um livro. E nós iremos ministrar a última palavra, que é sobre a revelação. Mas eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Se desafie para começar a ler mais. Pastor, mas eu leio a palavra e eu não entendo nada. Se você não entende nada, procure um líder e me procure. De vez em quando eu recebo algumas mensagens, né? Pastor, eu não entendi esse texto, me explica. Nós vamos caminhar juntos, irmão. Mas pelo menos você tem a curiosidade de olhar e ler, e buscar conhecer. Está com algum problema? Aqui tem a solução. Está desanimado? Aqui tem um ânimo novo. Está desesperançado? Aqui tem um Cristo que é a esperança para nós. Aqui tem promessas para a minha vida, para a tua vida. É nessa palavra que eu posso orar. Você pode orar, irmão. Se não sabe orar, pegue a palavra e leia. Ela é uma oração. Glória a Deus. O salmista diz que ela é lâmpada para os meus passos, luz para o meu caminho. O que é que o salmista quer dizer, irmãos? Ela abre tudo, ela ilumina tudo. Aquilo que é oculto, aquilo que a gente não vê, essa palavra mostra a verdade, irmãos. Essa palavra diz que não há nada que fique oculto. Ela é luz, ela vai trazer luz.
Então, em nome de Jesus, que esse ano você comece um tempo novo na sua vida, buscando mais aprender essa palavra. Eu faço sempre o desafio da leitura da Bíblia, todo ano. E ele continua de pé, amém? Quem lê a Bíblia todo esse ano, e somente mais, no mínimo, 12 livros, vai ganhar um livro de presente no final do ano. Amém, igreja? Amém. Diga assim, vai ser eu. Oh, Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, o meu desejo é que nós possamos crescer. Essa palavra é tão extraordinária que ela nos ensina, nos instrui sobre coisas simples e pequenas. Ela diz que se você chegar em uma festa um dia, a Bíblia diz assim, essa palavra diz assim, não senta lá na frente não. Senta lá atrás. Porque tem gente que gosta de aparecer e vai logo lá para frente. Ela diz, porque pode ser que o dono da festa tenha alguém mais importante do que você. E você vai ser envergonhado, porque ele vai vir até você e mandar você ir na frente de todos, lá para trás, e colocar aquele na frente. Agora tem o contrário. Ele diz, se você sentar lá atrás, pode ser também que o dono da festa saiba que você é alguém tão importante que ele vai lá atrás, lhe chamar e colocar na frente. Essa palavra diz que os presunçosos, os orgulhosos, cairão, mas os humildes serão exaltados. Aleluia. E eu poderia ficar a noite toda declarando o que ela diz. Ela diz que o nosso Deus é um Deus de prosperidade. E que essa palavra nos garante que é através do nosso Jesus que nós teremos uma vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ela nos ensina, irmãos, ela nos instrui tudo. Mas essa mesma palavra também, o texto diz que nos repreende. Ninguém gosta de ser repreendido, né? Mas essa palavra repreende, irmãos. Nos ensina como nos comportarmos. E se comportarmos errado, ela vai nos repreender. Ela vai nos exortar. Ela vai nos disciplinar. Está aqui, irmãos. Por isso que nós temos que estudar, nós temos que ler. E não é para nos orgulharmos. É para percebermos, irmãos, como pequeno nós somos e como Jesus é grande. Como nós necessitamos todos os dias dessa palavra. O apóstolo João diz que no princípio era o verbo, era a palavra. E esse verbo estava com Deus. Ele era o próprio Deus. Aqui, irmãos, é a palavra de Deus. Aqui é o próprio Deus nos orientando, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo. Nós erramos tanto, sabe por quê? Porque não olhamos, não buscamos essa verdade. Tomamos decisões precipitadas, porque não, às vezes buscamos ou não obedecemos, né? Tem gente que conhece a palavra, só não tem vivido ela. Mas ela nos orienta como vivermos. Então, em nome de Jesus, que nós possamos realmente ser essa igreja da palavra. Que você possa crescer. Nós ensinamos aqui, nós temos os cursos, CCC1, CCC2, é justamente para que você conheça mais da palavra. Esses cursos, irmãos, eles trazem um embasamento da palavra, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, nós tentamos, 29, Jesus diz assim para os saduceus que questionaram a Jesus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus. Jesus diz assim, respondeu Jesus, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Irmãos, os saduceus, os fariseus, os essênios, eram partidos políticos, como nós temos hoje. E eles ficavam tentando pegar Jesus de vez em quando, fazer as pegadinhas, né? E aqui eles perguntam e falam a respeito de uma mulher que casou com um homem, esse homem morreu, e a lei dizia naquele tempo, e era verídico, que se um homem casasse, o irmão e morresse,
e não deixasse herdeiros, o irmão dele tinha que casar para gerar herdeiros, dar sequência à descendência. E aqueles falaram que tinham 7 irmãos, e os 7 casaram com essa mulher, porque foram morrendo. Imagina essa mulher, né? Eu fiquei pensando que é uma viúva negra, né? O primeiro casou, morreu. Aí veio o segundo, casou, morreu. Até 7. Aí pergunta para Jesus, e na ressurreição, de quem ela será marido? Aí quando Jesus responde, vocês não conhecem a palavra nem o poder de Deus. Na ressurreição ninguém se dará em casamento. Então, Jesus usava a palavra. E você já viu o crente às vezes dizer assim, não, eu não gosto do Antigo Testamento, eu sou do Novo Testamento. Eu vivo no tempo da graça. Irmãos, o Novo Testamento, ele é o complemento do Antigo. Se você vai ver, Jesus citava o Antigo Testamento. Os apóstolos, eles citavam aquilo que estava no Antigo Testamento. Então não entrem nesse engano. A palavra de Deus, ela é total, ela é completa. Pastor, eu não gosto da genealogia. Nem eu. É chato. Mas tem uma importância, irmãos. Tudo na Bíblia é importante. Vai chegar o dia que você vai ter que voltar na genealogia para entender o processo da vida de alguém. Hoje nós vivemos isso e entendemos muito mais, quando começamos a fazer IFOL, né? Fazer o mapeamento dos nossos antepassados, a gente tem que voltar lá como é que era o nosso bisavô, o avô, para entender o que nós somos hoje. Então a Bíblia já mostra isso só. E a gente não gosta de ler. Você não é obrigado a entender quando fulano é filho de fulano, que foi filho de fulano, que foi filho do Beltrano. Não, irmão. Leia. Vai chegar um dia que você vai precisar voltar lá, mas leia. Tem coisas que realmente não são agradáveis, mas, irmãos, tem textos maravilhosos aqui. Glória a Deus. E um desses textos maravilhosos está no livro de Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Há um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos, e em todos. E nós vivemos hoje, temos o privilégio de tê-lo em nós. Mas os apóstolos, irmãos, eles não viviam poder, mesmo andando com Jesus. Quem fazia, quem manifestava o poder era Jesus. Jesus é que curava, Jesus é que expulsava os demônios, os apóstolos, os discípulos caminhavam junto com eles. E eles próprios não se achavam capazes de fazer o que Jesus fazia. Sabe qual é a questão do poder? É que nós cremos que Deus pode fazer. Amém? Você crê que Deus pode curar? Você crê que Deus pode salvar? Que Deus pode manifestar o poder? Você crê? Sabe qual é o nosso problema? É o mesmo dos discípulos. É que nós não cremos que Deus pode fazer através de nós. É ou não é? Nós cremos que Deus pode usar o pastor ungidão. E aí quando tem que orar para manifestar poder, tem que chamar o pastor. Ou tem que chamar o irmão que é cheio de poder. Irmãos, o poder já desceu sobre todo mundo. Ele já está em nós. Glória a Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o poder. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não tem poder, ele é o poder. E a Bíblia diz que ele está em nós. Os discípulos, irmãos, eles viam Jesus fazer como nós. E quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que a Bíblia era algo tão... Não, irmãos. O problema é que nós queremos o poder do X-Men, do Marvel. Homem-Aranha, né? Agora, todo filme, você já percebeu que os filmes que mais tem bilheteria é da Marvel, do X-Men? Porque o povo tem curiosidade por poder, irmãos.
E as pessoas vão buscar o poder onde elas encontrarem. Quando não encontram Jesus, elas vão para o centro de Macumba, para Umbanda, para Quimbanda, para outros lugares. Mas elas estão buscando poder. E os nossos filhos estão sendo enganados, estão também buscando poder. E aí o cinema, eles ficam lançando aquilo que é engano, que é encantamento. Jesus disse para os saduceus: vocês estão enganados, porque não conhecem a palavra e nem o poder. Irmãos, tem muito crente enganado hoje. E um dos enganos, talvez o maior engano, é que você pensa que você não pode ser um instrumento de Deus para Ele te usar, para manifestar o poder, irmãos. Esse poder não é só para fazer o tch. Paulo diz o quê? Não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Não é só para manifestar cura, é poder de Deus para salvar. Irmãos, como é que eu posso dizer que não é? Imagine sua vida, o que você vivia antigamente, como era a sua vida. O Alexandre testemunhou hoje aqui. Irmãos, o Alexandre está aqui hoje, é poder de Deus. Porque é só através do poder de Deus, desse Evangelho que salva. Não é porque nós somos bons, mas é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para salvar. E nós sabemos o que Deus tem feito. Você sabe de onde Deus tirou, quem era você. Mas o poder dele te alcançou através do Evangelho de Jesus Cristo. E ele tem mudado a tua vida. Então não precisa lançar teia de aranha. Olha para a tua vida, quem você era. E o poder te alcançou. E o que você é hoje, crente. Isso é poder de Deus. Isso é algo sobrenatural. Isso é bomba. É, irmãos. Para que poder mais extraordinário e mais maravilhoso? Um dia Jesus chamou os discípulos e disse: ei, vocês já viram eu fazer muitas coisas, agora quem vai fazer é vocês. Irmãos, imagine você no lugar dos discípulos. Irmãos, eles tremeram na base. Você pensa que não? Eles eram homens comuns como eu e você. E Jesus agora diz: ei, vocês me viram, agora vocês vão de 2 em 2, e eu dou poder para vocês expulsarem demônios, curarem enfermos. E eles foram tremendo. Você pensa que não? A primeira vez que Deus me usou para manifestar poder, eu fui tremendo, irmãos. Mas eu fui. Você precisa ir, os discípulos foram. Aleluia. E eles começaram a fazer o que eles viam Jesus fazer. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado. Os demônios, quando chegavam, eles viam agora os demônios sendo expulsos através da vida deles. Irmãos, e eles começaram a se alegrar. Irmãos, nós precisamos viver essa alegria. E eles voltaram empolgados. A Bíblia diz que eles voltaram alegres, chegaram até Jesus e disseram: mestre, funciona. Funciona, o negócio funciona. Não é só com o Senhor, não, funciona. Esse mestre disse que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Você está entendendo? Agora Jesus olha para eles e diz assim: alegre-se, amém. Mas mais importante do que esse poder que cura, que expulsa demônios, é o poder da salvação. É o poder que faz com que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Você está entendendo, irmãos? Eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é poder de Deus para restaurar casamentos que estão acabados, para dar liberdade àqueles que estão oprimidos. Ele é poder de Deus, irmãos, para pegar alguém da sarjeta e tornar alguém especial. Ele é poder de Deus. E às vezes a gente não observa isso, a gente fica querendo ver só aquilo que é. O ser humano tem essa tendência, irmãos, a gente quer ver o que é externo. Os dons que todo mundo mais busca são os dons que todo mundo vê.
Mas os mais importantes, irmãos, eu posso dizer, não sei se mais importante, mas talvez sim, são aqueles que ninguém vê. Eu vinha com a Luciane e ela disse, amor, eu acho que eu não tenho dom nenhum. Não tenho chamado. Eu disse, amor, tu tem o dom, minha filha. Amor, que dom é que eu tenho? Eu digo, tu tem o dom de servir. Você acha que está na Bíblia, irmãos? Paulo fala sobre os dons da administração, de servir. E fala de dons espirituais. São dons. Dom é dádiva, é poder. Amém? Nós não merecemos, mas Ele nos dá. Ele nos dá para quê? Para que possamos usar. Imagine você chegar agora perto de alguém como os discípulos, que nunca tinham feito nada, e botar a mão na cabeça e dizer assim, seja curado. E a pessoa foi curada. Irmãos, e a alegria? Como eu já vi muitas vezes. Você já teve essa alegria? Eu já tive muitas vezes. E eu me alegro porque todas as vezes que eu volto nas igrejas, eu nem lembro, irmãos. E as pessoas chegam perto de mim e dizem, pastor, você lembra naquele dia que o senhor ministrou cura sobre a minha vida? Eu fui curada, pastor. Eu vim hoje falar com o senhor porque eu fui curado. Irmãos, eu ouço muito. E eu nem lembro que eu fui usado. É por isso que nós temos que orar. Mas, irmãos, a maior alegria, o maior poder é restaurar, é salvar, é transformar. O poder é para atrair as pessoas até Jesus. A palavra vai fazer com que elas permaneçam. O poder, irmãos, é algo que vai trazer as multidões. Mas a palavra é que vai fazer com que as multidões permaneçam. Nós temos que andar juntos. E nós, como igreja, precisamos crescer nisso. Então, quero dizer algo para você hoje. Sai desse engano. Deus conta com você, crente. O Espírito de Deus quer usar é você. Quer usar é você. E Ele só precisa que você seja disponível para que Ele lhe use. Aleluia. Mesmo tremendo, mesmo achando com sentimento de incapacidade, irmãos, Ele vai lhe usar. Creia que Ele quer lhe usar, e Ele pode lhe usar, Ele tem poder para lhe usar. É você que Ele quer usar. Amém? Todos nós, irmãos, somos instrumentos de Deus para sermos usados por Ele, para manifestarmos poder. Todos nós. Porque o poder é manifesto através da fé. Você só precisa crer. Não é crer que você é bom, que Ele vai lhe usar porque você é bom. Não. Crer que Ele quer te usar. Para que você cresça nele também. Porque à medida que Deus vai nos usando, irmãos, a gente vai achando isso tão extraordinário, tão prazeroso, que a gente vai se chegar mais a Ele. A gente vai querer mais. Eu sempre digo assim, a pessoa que ministrou a primeira vez em alguém, né? Quando foi orar por alguém, a pessoa recebeu. Vai orar por uma dor de cabeça. E a pessoa recebeu a cura. Aquilo aumenta a tua fé, irmãos. Aleluia. Mas se você nunca orar, você nunca vai ver a manifestação através de você. Você vai ficar sempre imaginando que é através dos outros. Jesus foi aos céus e os discípulos ficaram. E Ele disse para os discípulos, fiquem em Jerusalém, até que o Pai cumpra o que Ele prometeu. Havia um local específico para que a manifestação, a unção de Deus viesse. Porque os discípulos ainda não tinham o poder neles ainda. Hoje nós já temos, irmãos. E esse poder traz ousadia, ele traz autoridade. Você lembra que você antes não conseguia nem orar por ninguém? Você vê pessoas, irmãos, que não tinham coragem de falar em um local para 5 pessoas, daqui a pouco ela está ministrando para milhares de pessoas. O que é isso? Poder de Deus. Poder de Deus. Agora comece naquilo que é simples.
O poder não é para que nós possamos ser exaltados, como muitas pessoas usam para isso. Porque eu já conheci pessoas, irmãos, que Deus usa, manifesta o poder através dela, que tornaram-se arrogantes, soberbos, e começaram a roubar a glória de Deus. Não é para isso. Poder é para manifestar Cristo, é levar o Senhor Jesus. Então que nós possamos ser uma igreja, que possamos crer que Deus cura, que Deus faz milagres, como cremos que Deus salva. Como precisamos crer, irmãos, que Deus pode te tornar aquilo que Ele deseja que você seja. Que Deus tem promessas para nossas vidas, para a sua vida, e que você vai viver isso. Aleluia. Irmãos, caminhe no poder. E poder vem através da declaração, da palavra, da manifestação da autoridade. Declare, amém? Pastor, mas mesmo tremendo com medo, meu irmão, declara aí, deixa Deus fazer. Você lembra de Elias? Elias era um homem de Deus, irmãos. Elias tinha feito o quê? Tinha feito com que o fogo descesse, queimasse aquele holocausto lá. E aí ele declara algo, né? Ele diz, diga para o rei ir para casa que a chuva está voltando. Vai cair chuva. Tinha 3 anos e meio que não chovia, irmãos. E Elias declara aquilo, irmãos, mas ele vai o quê? Se ajoelhar e clamar a Deus. Pastor, eu orei uma vez, aí a pessoa não foi curada, pastor, eu não orei mais, porque eu orei e não foi curado. Nunca mais orei. Eu já orei, irmãos, por pessoas que não foram curadas. Eu já orei por pessoas que eu tinha fé que ia ser curada e não foram. Já orei às vezes também meio duvidoso assim, a pessoa foi. Porque quem cura é o Senhor Jesus, quem faz o milagre, quem salva é Ele. A nossa obrigação, irmãos, é nos colocar como instrumento para que Ele nos use. Aleluia. Faça como Elias. Orou uma vez, vê se a chuva está vindo, não estou vendo nada. Vai lá de novo, vai lá de novo, vai lá de novo. Tem crente que desiste, aí nunca vai manifestar o poder através da vida. Não comece a treinar a manifestação do poder em coisas grandes demais. Porque a fé ela é um exercício. Amém? Eu já lhe ensinei sobre isso. Então comece naquilo que é pequeno. Não queira logo levantar alguém que está na cadeira de roda, se você nunca orou por uma dor de cabeça. Pastor, mas Jesus não cura? Cura, mas a fé é que manifesta o poder. É a fé, irmãos. E a fé, ela é um exercício. Glória a Deus. E eu digo para vocês aqui, irmãos, eu uso o poder muito na questão espiritual. Deixa eu me fazer entender melhor. Quando eu, por exemplo, vou expulsar demônios, eu já tive muitas experiências com isso, que a minha fé já foi crescendo nisso. Eu já joguei laço em demônio, o demônio caiu, já peguei brasa na mão, queimei demônio com brasa, já peguei espada, já peguei lança, tudo. E funcionou. Funciona, irmão, o negócio funciona. Já orei por pessoas para ser curado já, mas ainda nunca orei por um cego ver, um aleijado levantar. Orei por alguém que estava quase sem andar, e levantou e está boazinho hoje. Mas, irmãos, a fé é um exercício. O poder ela vai se manifestando através da fé. Então vá treinando, porque senão você nunca vai ser um instrumento de Deus para manifestar poder. Você vai ter até a palavra, você vai ler essa Bíblia, você vai ver o que Jesus fazia, mas Jesus, Ele não quer só que nós vejamos o que Ele fazia, Ele quer que nós sejamos aqueles que farão nesse tempo. Depois que Jesus subiu aos céus, os discípulos começaram a manifestar poder, aonde eles iam. Os demônios manifestavam e eram expulsos, as pessoas eram curadas, as pessoas eram salvas.
Primeira manifestação através da vida de Pedro, irmãos, 3.000 pessoas se converteram. Depois foi para 5.000. Você sabe o que é isso? Imagine hoje um estádio lotado de pessoas se convertendo. Você acha que isso não é poder? Mas Pedro também curava pessoas de outras maneiras. Então, em nome de Jesus, que esse seja um tempo que você busque mais crescer na sua fé. Crescer na fé. Porque é a fé que é um instrumento para que nós possamos manifestar poder. É a fé. Mas precisa começar. Porque o Espírito de Deus, ele só mexe a pedra quando nós mexemos. À medida que ele vai vendo que nós estamos correspondendo, ele vai fazendo. É assim que funciona o mundo espiritual, irmãos. E nós veremos coisas extraordinárias acontecendo. Mas em nome de Jesus, olhe para as pessoas que estão do seu lado perdidas, que precisam dele. Manifeste o poder através do Evangelho, das boas novas de salvação. E às vezes você vai ter que orar por alguém para que elas possam vir até Jesus. Amém? O Cristiano aqui está curado, né? Eu lembrei dele hoje. O Cristiano mandou o raio-x para mim com o osso quebrado, irmãos, apartado. Ia para a cirurgia, não precisou ir porque o Espírito de Deus curou ele. Muitas pessoas aqui têm testemunhos de cura, né? Muitas pessoas. E por que a gente não vive? Está ali o Fábio diz, eu sou um. Flávio é outro, Kelly é outro. Irmãos, e por que a gente não vive isso constantemente? Se nós temos tantos exemplos, por que a gente não vive isso? Porque a gente não está treinando. Treina na tua casa, amém? Treina na tua empresa, onde você está. Viu alguém lá com dor de cabeça na tua empresa? Irmão, posso orar por ti? Pode. Não é pecado você orar por ele não, irmãos. Pode ser que você vai se assustar e ele vai ser curado. E aí você vai ficar espantado. E aí vai dizer, funciona. Aí daqui a pouco você vai chamar outro. Amém? É assim que funciona, irmãos. Lembra do testemunho que eu compartilhei do homem árabe que eu orei pelo joelho dele? O muçulmano. Irmãos, para mim foi algo extraordinário. Porque eu confesso para vocês, eu orei para que Deus tirasse ele da fila que eu estava orando pelas pessoas e mandasse para a pastora Fátima. E Deus deixou ele lá. E veio um muçulmano, irmãos, lá em Portugal. E aí eu orei. Eu não fiz um reboliço, eu não gritei, eu não esperneei. Cura, não, irmãos, eu orei, Senhor. Cura ele. Fiz uma oração simples, irmãos. E ele começou a chorar. E eu digo, agora o negócio pegou. E os filhos dele que estavam lá, irmãos, tudo chorando. E eu digo, o que foi? Porque ele não falava. Aí o intérprete disse, ele está chorando porque ele foi curado do joelho. Começou a pular, irmãos. Sabe que aquele muçulmano começou a declarar, um muçulmano, irmão, dentro da igreja Nova Aliança. Ele disse, eu nunca senti a presença de Deus como eu senti nesse lugar. Os filhos chorando, irmãos. Aí, irmãos, no mesmo lugar eu vejo um rapaz sentado. E eu cheguei perto dele, ele era um ex-jogador de futebol, lá de Portugal. Que parou de jogar futebol porque o joelho não deu problema, não tinha problema no joelho. Irmão, naquela hora, se Deus tinha me usado para curar um muçulmano, imagine a minha fé já estava lá em cima. Posso orar por ti? Pode. Botei a mão no joelho do jogador, irmão, o cabo saiu pulando, curado. Esses dias eu encontrei uma irmã lá em Barcarena, se você quiser estar lá. Toda vez que ela me vê, ela lembra do dia que nós chegamos, eu e o pastor Nonato, era uma conferência de mulheres, e está eu e o pastor Nonato na sala lá, os pastores numa sala lá. Ela entra com a pernazona toda enfaixada, o joelho. Não conseguia andar. Eu digo, irmã, posso orar por esse joelho? Pode. Coloquei a mão, irmãos, orei.
A mulher desenfaixou o joelho, saiu pulando, foi dançar na igreja. Toda vez que ela me encontra, ela diz: pastor, eu nunca esqueci da minha cura, que o Senhor foi usado. Se Deus curou um muçulmano, por que não curou? A fé vai crescendo, amém? Já orei por pessoas, irmãos, muitas. Pastor, você já orou por alguém pelo joelho que não foi curado? Já, também. Às vezes, irmãos, a pessoa não tem fé. Lembra que Jesus perguntava para alguns: você crê que que posso lhe curar? Tem vezes que eu vou declarar: Senhor, cura pela minha fé, não pela dele, porque ele não crê. Quem cura é Jesus, irmãos, não sou eu, amém? Eu vou orar. Agora a alegria é minha quando eu vejo a cura, quando eu vejo a cura. Agora a honra e a glória é dele. Mas seja um instrumento nas mãos dele. Aleluia. Começa a treinar, irmãos, em nome de Jesus. Tremendo. Eu lembrei, está lá na empresa, alguém, o pastor falou domingo. Vai lá, crente. Quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Amém? Qualquer um de vocês têm o poder dentro de vocês, o doce Espírito de Deus, que é o próprio poder. Jesus, irmãos, curava por meio do Espírito Santo de Deus. Era o poder do Espírito Santo de Deus que curava através de Jesus. É só ler a Bíblia. Então, em nome de Jesus, nós precisamos viver isso, essa igreja. Que o poder, que as curas e os milagres vão atrair as pessoas para cá. E a palavra, as escolas vão fazer com que elas permaneçam. O relacionamento, o amor, o cuidado vai fazer com que elas permaneçam. Nós somos a igreja, somos um lugar de amar a Deus, um lugar de amar pessoas. Nós somos uma igreja que vivemos por essa palavra, por essa doutrina. Mas uma igreja que manifesta o poder do Senhor. Baixa a tua cabeça em nome de Jesus, por favor. Peça ao Espírito de Deus para te dar a oportunidade. Ore ao Senhor, diga: Senhor Jesus, me dá a oportunidade de orar por alguém essa semana. Talvez não vai ser para uma cura, mas vai ser para salvação. Não se envergonhe do Evangelho, irmãos. Porque tem crente que se envergonha. Tem crente que as pessoas não sabem que ele é crente, que é cristão. Está na empresa há anos e as pessoas não sabem. Porque tem se envergonhado do Evangelho, não tem manifestado o poder de Deus naquele lugar. Diga: Senhor, me ajuda. Ora a Ele aí nesse lugar. Se tiver que pedir perdão, pede perdão a Ele. Mas diga: Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, doce Espírito de Deus. Eu quero que o Senhor me use. Me use para salvar pessoas, levar as boas novas de salvação. Me use para curar pessoas. Me use para expulsar demônios. Me usa, Senhor. Diga para Ele aí essa noite, em nome de Jesus. Doce Espírito de Deus, Papai, nos ajuda como igreja a realmente vivermos a Tua palavra. Senhor, a manifestarmos o Teu poder, poder que salva, poder que cura, poder que restaura, Papai, que liberta. Em nome de Jesus, nós Te clamamos, Pai, como igreja. Oramos por cada pessoa que está aqui nesse lugar, por aqueles que nos assistem. Senhor, vem nos perdoar, Pai, por toda covardia muitas vezes. Porque às vezes nós olhamos para nossas fragilidades, para aquilo que somos, e achamos que o Senhor nunca vai nos usar. Porque somos pessoas que erramos ainda. Pai, mas nós queremos nos colocar diante do Senhor hoje. Pedimos, Pai, nos usa. Nos usa para salvar pessoas da nossa própria parentela, da nossa família, que estão perdidos. Nos usa, Pai, para curarmos pessoas nas nossas escolas, faculdades, empresas, para manifestarmos o Teu amor, o Teu poder nesses lugares.
Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa, conta conosco. Olha para cada um de nós, ouve cada oração feita nesse lugar. Sonda os nossos corações, papai, a sinceridade dos nossos corações. Nos faz essa igreja da palavra e do poder. Que possamos viver isso como verdade absoluta. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que a igreja continue orando em nome de Jesus. Eu não sei se tem alguém, eu creio que tem alguém que veio como visitante, ou alguém que já está vindo outras vezes.